Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Câmara Rio Debate. O tema de hoje é o ensino da cultura e da história afro-brasileira nas escolas públicas e particulares. Eu recebo aqui no estúdio 3 convidados que têm muito que ensinar para a gente hoje. Eu começo as apresentações com o vereador Edson Santos, que é presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal, membro da Comissão Especial de Combate ao Racismo. O vereador também já foi ministro de Políticas e Promoção da Igualdade Racial entre os anos de 2008 e 2010. Vereador, seja muito bem-vindo, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês da TV Câmara, trocando ideias sobre a Lei 10.639. Vamos conversar bastante no dia de hoje. Eu também recebo aqui o doutor Renato Ferreira, que é advogado especializado em direitos humanos e relações raciais. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado, uma honra poder participar desse programa com convidados tão ilustres. A gente vai poder contribuir bastante com o debate aqui. Muito obrigado mais uma vez. E também a gente tem aqui o Iago Feitosa, que é coordenador de promoção da igualdade racial da Prefeitura do Rio, para poder fechar esse debate aqui, essa trinca. Iago, bem-vindo, muito obrigado. Prazer é meu, porque, enfim, para mim é um privilégio imenso estar aqui com o meu professor, Renato Ferreira, da UERJ, e com uma referência política, ministro da Igualdade Racial, vereador Edson Santos. Muito obrigado mais uma vez, viu, Iago? E a lei que tornou obrigatório o ensino da cultura e da história afro-brasileira nas escolas públicas e privadas completou 20 anos. O objetivo é resgatar a contribuição de africanos e afro-brasileiros na formação do Brasil. Apesar da lei, 70% das escolas do Sudeste ainda não promovem aulas sobre o tema. Marlene Araújo é professora de literatura e de arte e cultura africanas e trabalha no Colégio SEAT em Santa Teresa, no centro do Rio. Faz 5 anos que os estudantes do ensino médio matriculados aqui têm aulas que valorizam a cultura e identidade negra dentro do ambiente escolar. Em uma das atividades realizadas, os funcionários negros foram fotografados sem um uniforme de trabalho. O impacto foi tão grande que muitos não foram reconhecidos nem mesmo pelos alunos ou colegas de trabalho. A mostra Nós os Pretos fica em exposição no pátio interno da escola. Esse preto é o funcionário que passa pelos nossos alunos brancos, majoritariamente, por majoritariamente nossos professores brancos, e que a gente ignora, que a gente não vê beleza, que a gente não vê ele em outra situação que não seja a situação funcional de varrer chão, limpar o pátio, acompanhar a criança de um lugar para o outro, estar na portaria. Os alunos aprovaram. A gente não tem mais que obrigação de se sentir também representado junto com eles. São pessoas que a gente vê no corredor, né? A gente vê passando, dá bom dia, dá boa tarde, mas muitas vezes eu sei que, tem muita gente que não valoriza o protagonismo dessas pessoas. Que, tipo assim, quem tá fazendo isso tudo acontecer são eles. Já esta diretora da creche municipal Betinho, na Penha, trabalha a Lei 10.639 com os alunos da educação básica por meio da contação de histórias. Ela é autora de 2 livros, que são usados em sala de aula. Eu sempre começo contando isso para as crianças. Esse texto é meu, mas essa história vem da nossa ancestralidade, vem da sabedoria africana. Ele foi recomendado pela GERE esse ano para compor o acervo das unidades públicas da rede. E ele tem rodado também, eu tenho feito a contação presencialmente, nas diferentes CREs, levando um pouco realmente da sabedoria africana. Muitas vezes as questões raciais e os conflitos socioeconômicos começam num ambiente como esse aqui, numa sala de aula dentro de uma escola. E aí, que entre 14 e 29 anos, cerca de 72% daqueles que abandonam são pretos e pardos. A Lei 10.639 de 2003 poderia ajudar numa situação como essa. O problema é que a lei está no papel, mas a aplicabilidade dela ainda é uma questão a ser verificada no dia a dia das escolas. A lei não é ruim, a lei é boa. O que eu queria falar era a sua aplicabilidade. Precisamos de verbas para treinamento de professor. Precisamos de pessoas em postos de comando na rede municipal e estadual que sejam pessoas ligadas à área dessa área de discussão. Iago, antes da gente começar aqui o nosso debate, a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Da ausência, muitas vezes, de pessoas em cargos gerenciais que possam dar conta
de aplicar a 10 seção 39 e outras leis também que a gente já tem aqui na cidade do Rio. Na CEPIR, então, direcionando diretamente para você essa primeira pergunta, como que a gente está atuando com a 10 seção 39, como que a CEPIR pode, enfim, dar apoio para as escolas e para a educação de maneira geral? Yuri, a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, ela é uma coordenadoria que lida com um tema, o racismo, um tema que tem um caráter multissetorial dentro da administração pública da prefeitura. E é por isso que a gente se espraia dentro da prefeitura e tem uma relação direta com a educação, inclusive. A professora, uma das professoras, citou a Gerência de Educação das Relações Étnico-Raciais como um braço do município que oferece abordagens pedagógicas para a implementação da Lei 10.639. O que a gente tem de trabalho com a GERE é alguns termos de convênio com organizações da sociedade civil. Uma delas é o Instituto Pretos Novos. A gente leva as crianças das escolas municipais até o Instituto Pretos Novos e, a partir dos trabalhadores que conduzem o trabalho dentro desse instituto, fazem uma visitação no território, ali na Pequena África. É importante lembrar, Yuri, que essa lei ela é boa, tanto quanto a professora indicou. Mas a gente precisa ter a inclusão dessa lei, uma regulamentação, não sei se é a melhor opção, mas incluir o ensino de história e cultura dentro do currículo básico, porque isso pode nortear os professores também nas salas de aula. Eu já aproveito o seu gancho, então, para entregar para o vereador Edson. Como que a Câmara de Vereadores, então, ela pode atuar como um espaço de mediação entre o desejo de quem está na ponta do serviço público, recebendo o serviço público das crianças, enfim, os professores, e também nas cobranças que precisam ser feitas ao executivo, que ali o Iago representando. Olha, a gente tem a Comissão de Educação da Câmara, mas especificamente tem a Comissão de Combate ao Racismo, que é um instrumento que pesquisa, investiga, denuncia situações onde as relações raciais não estão sendo tratadas como deveria. A Lei 10.639, ela é um instrumento a ser utilizado, implementado pelos órgãos públicos. E isso depende muito também da vontade política do gestor, né? O secretário de Educação, começa no prefeito, vai ao secretário de Educação e a rede de ensino de uma forma geral. Eu acho que depende muito da vontade política do gestor, dele dar prioridade à implementação dessa lei, que isso acontecendo, a gente vai ter assim, um instrumento muito eficaz no combate ao racismo no Rio de Janeiro. E, Renato, você também é professor, né, de curso de graduação e pós-graduação. Só que na área do direito, a gente ainda tem infelizmente, algumas questões também delicadas a resolver. A gente viu na educação básica, né, no caso da professora Marlene, falando um pouco do que ela trabalha na educação com os estudantes do ensino médio. Tem a outra professora, a professora Estela, no VT que a gente viu ainda há pouco, falando que ela aplica através da contação de histórias, dos livros que ela faz, etc. Mas e na graduação? Porque a gente, né, é um começo, um meio, fim, se assim fosse possível, né? Começa na educação básica, vai para o ensino médio, termina lá no ensino superior. Como que a gente consegue trabalhar 10 seções 39 no melhor dos mundos, num curso de direito, promovendo políticas que a gente pode dizer antirracistas? Ótima a sua pergunta, porque ela faz com que a gente possa se colocar diante da primeira questão desse debate. O Brasil é o país que mais recebeu seres humanos africanos, né, por conta da colonização. Então, muito embora o Brasil tenha um contingente muito grande de afro-brasileiros e a Constituição da República reconheça, né, os afro-brasileiros como um povo fundamental para a formação da cultura, né, da economia brasileira,
o Estado brasileiro não criou políticas públicas com esse objetivo. Então, a gente tem uma grande invisibilidade dessa temática que atravessou principalmente todo o século XX. Coube ao movimento negro, durante décadas, fazer um enfrentamento e pautar o Estado brasileiro para que essas políticas pudessem ser implementadas. Então, foi nesse bojo que, há 20 anos atrás, essa legislação vem para o ordenamento jurídico, querendo que a gente faça o quê? Que a gente traga a África e a afro-brasilidade para a educação, que é um dos espaços de sociabilidade em que o racismo é muito forte, em que o racismo se reproduz de maneira muito forte. Então, antes de tudo, essa temática das relações raciais na educação é um direito do povo brasileiro, principalmente dos seres humanos afro-brasileiros, que precisam ter a sua história reconhecida e valorizada pelo Estado e pela sociedade. Então, isso só se faz de maneira integrada, porque é uma política complexa, e a gente, nesse caso, precisa integrar a educação básica, a educação superior e a pós-graduação, sobretudo. E aí é que está o desafio. A gente criou a legislação, mas a legislação só não basta. Entre a legislação, né, e os princípios que ela almeja e o fato social que ela quer enfrentar, ou seja, o racismo estruturante da sociedade brasileira, existe uma porção de contradições e o desafio é enorme. Nós estamos diante de uma situação que a gente chama de contra-hegemônica. Então, nós vamos precisar da lei, vamos precisar de várias ações. Nesse caso específico, para adiantar, a gente precisa, além da legislação, a gente precisa de capacitação dos professores, dos profissionais da educação, a gente precisa de material didático e a gente precisa de orçamento, né? Para além disso, de uma integração com o movimento social negro para que construa essa política junto. Porque só construindo essa política junto com os movimentos sociais é que elas vão ter efetividade na comunidade escolar. É fazer papel de base, né? Ir lá na base buscar para poder fazer essa devolutiva para a sociedade, né? A gente vai trazer agora algumas informações aqui na tela do estúdio, que um levantamento feito pelo Instituto Alana e pelo GLE10, Instituto da Mulher Negra, mostra que no Sudeste, 70% das secretarias municipais de educação realizam pouca ou nenhuma ação para cumprir a lei. A gente está aqui com algumas informações, vocês já podem começar aqui a reparar. E entre os estados que menos cumprem a legislação, São Paulo é o estado da região Sudeste que mais negligencia o dispositivo. 74% de suas secretarias têm pouca ou nenhuma atuação para garantir a efetividade da lei. Minas Gerais teve pouca adesão à pesquisa, com participação de apenas 6% do total de municípios do estado. Desses, 67% não implementam a lei e apenas 10% afirmam existir uma regulamentação específica. Aqui no Rio de Janeiro, um índice positivo comparado à média nacional. 29% das secretarias municipais do estado não implementam ações antirracistas, enquanto em todo o Brasil, 71% das secretarias descumprem a lei. Assim, a gente aqui no Rio de Janeiro está um pouco acima da média, está fazendo um deverzinho de casa, mas ainda é insuficiente, né, vereador? Ainda precisa caminhar, não dá para se contentar com esse biscoito, se assim a gente pode dizer. Isso aí tem que ser uma implementação plena, né? Queria que tivesse aqui 100% em tudo, porque isso revela o compromisso do gestor público com a luta contra o racismo. A forma mais eficaz de nós combatermos o racismo é a partir da educação, para elevar e, ao mesmo tempo, elevar a autoestima da população negra em nosso país. Quando ministro, a gente fez várias visitas a governadores e prefeitos falando da Lei 10.639, né, do fortalecimento dessa disciplina. Antes alegava-se não ter uma bibliografia adequada. Hoje nós temos, né, uma vastidão de produção de livros que tratam da história da África, que tratam da presença do negro na sociedade brasileira. Eu acho que falta vontade política na implementação da lei, ou seja, falta o compromisso do gestor com a implementação da Lei 10.639 enquanto um instrumento de combate ao racismo desde a raiz, né? E aí, Iago, o prefeito Eduardo Paes foi para Denver, nos Estados Unidos, e aí a gente tem informação do INDEPIR, né? Como que o INDEPIR ele é aplicado no dia a dia aqui da nossa cidade? O INDEPIR, Yuri, é um índice inédito
porque ele é o IDH da promoção da igualdade racial. O que isso significa dizer? Nós vamos conseguir monitorar, a partir das cidades signatárias de um pacto que compõe a Rede Global de Cidades Antirracistas, e hoje já são 74 cidades, a gente vai conseguir monitorar o desenvolvimento de aplicação dessas políticas públicas, tanto nas escolas como nos hospitais, uma vez que o racismo é um tema transversal. Então, hoje nós estamos celebrando um contrato com a Fundação Euclides da Cunha, que é ligada à Universidade Federal Fluminense, e todas essas cidades elas vão entregar os dados do seu município para essa fundação, que vai transformar esses dados em informação e transformando informação em políticas públicas. E aí é o que a gente vai ter de resultado, a partir do primeiro relatório que será lançado no ano que vem, como é que a gente pode aprimorar a implementação nas escolas, né, na educação básica. Importante também lembrar, e aí o professor ele faz parte disso no seu cotidiano também, que uma das discussões também importantes na aplicação da 10.639 é na capacitação e formação dos professores. Eu mesmo fiz mestrado em educação com ênfase nas relações étnico-raciais para entender como eu, dentro da sala de aula, poderia mobilizar os conhecimentos e a epistemologia afrocentradas e como é que fazer esse diálogo com a matéria, com os alunos. Isso também é uma outra dimensão, tem a dimensão da política pública, que eu acho que é verba mesmo, colocar recurso, mas também na capacitação dos professores, eu acho que é importante. O Câmara Rio Debate vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Fica com a gente. O Câmara Rio Debate está de volta, hoje falando sobre o ensino da cultura e história afro-brasileira nas escolas públicas e privadas. Professor, a gente saiu do primeiro bloco, agora entrando no segundo. Eu já queria fazer uma pergunta para o senhor a respeito da capacitação dos professores. Na sua opinião, como que a gente pode melhorar a capacitação dos professores, aqueles que atuam na educação básica, no ensino fundamental e também no nível superior? Bom, fundamental que a pesquisa que você mostrou revelou, por um lado, a não implementação em totum da legislação, mas, por outro lado, tem muita gente fazendo muita coisa, principalmente no Rio de Janeiro. É insuficiente, mas a gente não pode esquecer dos esforços que têm sido feitos por professores, professoras, gestores, que estão na escola, diretoras de escola. Nós temos uma questão, que esse assunto precisa estar desenvolvido na educação de um modo geral, não só no novembro, né, não só no mês de novembro, ele precisa estar espalhado aí nos outros meses. E aqui tem duas maneiras da gente atentar para essa situação. A primeira é o desafio de trazer a afro-brasilidade e a África para a escola, para a educação. Isso ajuda muito na sociabilidade, ajuda muito na humanização e também no combate ao racismo. O outro grande desafio é combater o racismo que já existe na escola. São inúmeros casos que a gente recebe de pais e de mães que reclamam que os filhos e as filhas são discriminados na unidade escolar e não sabem como encaminhar essa situação, para quem encaminhar e como dialogar isso, principalmente na rede privada de ensino. Então, nós temos aqui dois grandes desafios que precisam ser enfrentados e, novamente, aqui, concordando com o que o Edson falou, falta mais vontade política por parte de muitos gestores de buscar desenvolver protocolos, não é? Antecipar essas questões, trazer a discussão, principalmente com o apoio dos movimentos sociais, para a unidade escolar, né, para que a gente consiga sociabilizar mais e fazer com que o nosso Estado seja, de fato, um grande promotor dessa cultura, dessa educação antirracista que a gente quer promover. E precisa. Para ontem, né? E aí, assim, uma questão que é importante a gente também trazer é que, quando não tem um currículo formado, às vezes uma oficina no mês de novembro já dá conta da aplicação da lei, né? Porque ela está lá no papel, mas a aplicabilidade dela no dia a dia fica um pouco dificultada, fica um pouco longe da realidade ainda. E aí, vereador, como que a gente consegue, enquanto Câmara Municipal, enquanto órgão fiscalizador, tá nas escolas cobrando, né, através das comissões permanentes e especiais também, que o senhor faz parte, inclusive, como que a gente consegue lidar com essa aplicação da lei, aplicabilidade da lei? Eu acho que é uma questão política, né?
Não tem como contar a história do Brasil sem falar da África. Não tem como falar da composição do povo brasileiro sem falar dos africanos, não é? O Brasil... A África foi fundamental para o Brasil ser o que é hoje. Imagine se não tivéssemos esse contingente de negros e negras vindos da África para o Brasil, o que seria desse país? Então, os gestores na área da educação, os gestores públicos, têm que entender isso. O Brasil sem a África não é Brasil. Né? Então, é um elemento... E contar a história, né, do Brasil, desprezando esse elemento, eu fico vendo assim, eu lembro que na época que eu estudava, a gente fazia história da Idade Média, história não sei o quê, estudava Roma, mas nada de África. E o estudo da história da África, né, a formação da sociedade africana, elas têm algumas peculiaridades que, se você não estiver familiarizado com isso, com o tema, você acaba se perdendo, porque a história da África é muito original, não é? E a história da África, ela tem eu diria assim, uma influência grande no Brasil. A história, a cultura africana tem uma influência grande no Brasil. Falar de cultura é falar da música. Falar da nossa culinária, sem falar da África, eu acho que fica meio difícil, né? Ou impossível, né? Então, essa coisa da invisibilidade, né, do negro no Brasil e a invisibilidade da contribuição africana, né, para o Brasil ser o que é hoje, é algo que tem que ser debatido na política, né? Eu acho que tem que haver um compromisso político, né, do país, dos gestores no Brasil, com isso, de contar a verdadeira história do nosso país, que aí inclui o negro e o povo africano na sua formação. E dá para aproveitar o momento de discussão orçamentária na Câmara Municipal para poder colocar ali, através da caneta que os vereadores têm, a aplicação de uma lei para o próximo ano, na LOA, na LDO? Tem sim. A LDO já prevê isso, e na discussão da lei orçamentária a gente pode verificar o tamanho disso, a prioridade que isso é dedicada. E até inverter prioridade, se for o caso, reforçando, né, recursos para a obtenção de livros, para a formação de professores, para que a Lei 10.639 ela seja uma realidade do nosso sistema de ensino. Porque aí, Yuri, nós vamos estar criando um outro cidadão. Vamos estar criando uma outra pessoa com a formação antirracista, que vai valorizar o amiguinho dele lá, negro, retinto, vai valorizar aquele cara como elemento essencial na sociedade brasileira. E aí, Iago, como que a CEPIR, enquanto órgão dentro da Prefeitura do Rio, consegue absorver as demandas que a Câmara Municipal pega junto da sociedade, discute no colegiado de vereadores e transforma isso em legislação? Como que a CEPIR consegue traduzir isso para o carioca no dia a dia? Sim, a CEPIR ela executa a legislação. A gente, buscando até aqui um exemplo do professor Renato, esse diálogo incessante com a sociedade civil. Nós temos um termo de convênio com o Instituto Nicojá, a nossa coordenadoria, junto com a Gerência de Educação das Relações Étnico-Raciais, e nós promovemos uma experiência com as crianças das escolas do município. O ônibus da prefeitura vai buscar ela na escola municipal e sabe onde leva? Para dentro de um terreiro. Então, lá dentro desse terreiro, essa criança, assim que chega, ela já tem um nome dela trocado, assim como os nossos antepassados tiveram os seus. Assim que essa criança chega, ela troca o nome dela para um nome original iorubá ou banto. Quando ela chega, ela precisa dar voltas em torno da árvore, que lá era a árvore do esquecimento. Aqui a gente fala da árvore do lembramento. Então, ela come AG1, ela come comida dos orixás. Então, já não é mais mobilizar apenas signos religiosos. A gente não quer converter a criança
a uma religião de matriz africana. Não, mas a gente quer que aquela criança ela tenha uma imersão, uma experiência imersiva na linguagem e na vida diaspórica. É dessa maneira, em diálogo com a sociedade civil, que a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, junto com a Gerência de Educação das Relações Étnico-Raciais, promove e implementa a Lei 10.639. E aí, para a gente já encaminhar para o final, a gente está comemorando agora 20 anos da 10 Seção de 39. Qual a perspectiva de vocês, de cada um de vocês, para os próximos 20 anos? Pode começar, então, pelo professor Renato, e depois o vereador Edson, e eu encerro com o Iago. Primeiro, uma reivindicação histórica do movimento negro, que o Brasil, o Estado brasileiro, precisa se reconectar com o continente africano e com a afro-brasilidade. Nós temos inúmeras pessoas negras que contribuíram muito com a formação social, política, econômica, né, cultural do Brasil, que foram apagadas da história. Então, esse resgate é fundamental, através de políticas públicas. E é muito importante discutir esse tema na perspectiva da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A Lei 10.639 ela é uma lei que modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tá? Então, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação que precisa receber a temática das relações raciais. Então, é a educação como um todo, né? A educação básica, a educação superior. Então, por que a gente influencia e por que a gente dá aula e por que a gente faz pesquisa? Por que a gente quer tanto e insiste tanto nesse ponto? É porque a gente acredita na educação. A gente acredita que a educação é o principal instrumento de transformação social. Todos nós que estamos aqui, em algum momento, como tivemos acesso à educação, fizemos essa virada de chave. Agora, o que a gente quer é que as outras pessoas negras também tenham essa possibilidade. Então, só quando as pessoas negras no Brasil tiverem a possibilidade de ter essa educação de qualidade, e a educação de qualidade passa pelas relações raciais na escola, na sala de aula, a gente consiga fazer com que essa humanização do afro-brasileiro, do afrodescendente, seja de fato uma verdade, né? Isso vai dar uma grande esperança para o povo brasileiro, e eu acho que essa é a principal questão não só para a democracia, mas para a civilidade do Brasil. A gente não pode passar o século XXI achando que é só o movimento negro que tem que tratar desse tema. Esse tema é um tema para o Estado brasileiro. Não vai ter como a gente ser um país democrata, um país democrático no futuro com o racismo. A gente precisa enfrentar o racismo e dar dignidade para a população negra. Obrigado. Vereador Edson, os próximos 20 anos, sua expectativa? Espero que a gente, nos próximos 20 anos, o Brasil seja um outro país. Primeiro, com a inclusão de negros e negras em cargos de gestão pública, porque isso vai mudar substancialmente essa realidade que a gente está vivendo. Ou seja, o calo, quem calça o sapato é que sabe onde o calo está doendo. Então, eu creio que nós teremos aí uma massa de jovens negros e negras chegando ao mercado de trabalho, seja público ou privado, e certamente essas pessoas irão ter compromisso com a causa antirracista no país. É preciso reverter esse quadro, principalizar a educação. É óbvio que é preciso ter o conteúdo antirracista na nossa educação, né? A Lei de 10.639 vem nessa direção da gente formar um outro cidadão, uma outra pessoa com outra cabeça, fazendo um pouco o que o Mandela falava, a consigna do Mandela, né? Ninguém nasce racista, as pessoas tornam-se. É dentro da família, na escola, no ambiente social e etc. Nós temos que criar uma outra realidade, né? Das pessoas serem educadas a respeitar o próximo, independente da cor da sua pele. E não só isso, valorizar, entender que o negro foi fundamental para o Brasil ser o que é hoje, né? Seja em termos de povo, seja em termos de economia, seja em termos de tudo, de cultura. Tudo passa pela contribuição do negro num país como o Brasil. Por isso que o Brasil é um país original. O Brasil é um país original porque ele recebeu essa contribuição de vários grupos negros da África, e aqui se fez um caldeirão que saiu essa nossa cultura. Daqui saiu o samba, saiu a capoeira, saiu a pintura, saiu N coisas, né, que a gente pode aqui elencar. Portanto, eu acho que o investimento
em educação, ele é fundamental, né? E daqui a 20 anos, se estiver vivo, eu espero que a gente esteja num outro patamar. O Brasil ser um país antirracista, porque até esse momento eu posso dizer de cadeira, a sociedade brasileira é uma sociedade racista. Iago, sua expectativa, então, para os próximos 20 anos? Antes de falar da expectativa dos próximos 20 anos, eu gostaria muito de celebrar os 20 anos que passaram de implementação da 10.639. Porque sem esses 20 anos, a gente não teria conhecido o griotismo dentro da sala de aula, a oralidade, porque a nossa cultura e a nossa história ela não foram escritas, elas foram contadas. E, por conta disso, as escolas municipais do Rio de Janeiro têm experimentado a oralidade como um instrumento, uma ferramenta de educação e formação de cidadania. Você confiar na palavra, você confiar na história de uma pessoa, de um griot. Isso é um aspecto muito importante para dentro da formação da nossa sociedade, uma vez que a gente inclui dentro da história, dentro da escola, valores como a circularidade, a ludicidade, o teatro, a arte, a cultura, a maneira como nós vemos, na maneira como nós estamos e agimos no mundo. Então, acho que nós temos muito a celebrar e vamos trabalhar muito para que os próximos 20 anos essa juventude negra, a comunidade como um todo, né, a população negra, ela se sinta com a autoestima mais elevada e pronta para ocupar cargos de importância dentro da nossa sociedade. É isso, gente. Vereador Edson Santos, muito obrigado. Professor Renato Ferreira, muito obrigado. Muito obrigado. Iago também, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, gente. O Câmara Rio Debate fica por aqui. Você também pode acompanhar nossa programação pela internet. Os endereços estão aqui embaixo na tela para você. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.